como montar um cronograma de estudo para poder passar em medicina em 2025, né? Tô recebendo muitas perguntas aí sobre esse tópico, né? Tô saindo agora de um plantãozinho aí de 12 horas, né? Para quem não sabe, ou para quem tá chegando agora no meu canal, eu já me formei, né? Então, já estou trabalhando como médico, graças a Deus, né? Podendo realizar meus sonhos, estou focando mais no consultório, mas às vezes eu acabo um colega, algum amigo aí chamando, eu acabo pegando algum plantãozinho aí mais tranquilo, tá? E agora que já saiu, né, já acabou aí o Enem, né, que é a principal prova, ainda tem alguns alunos meus lá do Método Atleta da Mente que vão fazer vestibulares, né? Mas a princípio a maioria aí faz o Enem, né? Então o pessoal tá meio triste aí, algumas pessoas foram mal na prova, né? E faz parte, né, pessoal? Faz parte aí do processo, né? Você não conseguir ter um bom desempenho, tá? Isso faz parte de toda a jornada como médico, né? Às vezes você vai acertar, às vezes você vai cometer erros, às vezes você vai cometer acertos, né? E faz parte de todo o processo, tá? Então, vou passar algumas dicas aí que eu acho válidas, dicas que eu passo na minha mentoria de estudos, né? Vou passar aqui para você, para que você consiga passar em medicina. Vou parar o carro aqui, né? Porque senão fica complicado, né? Fazer o vídeo aí dirigindo, né? Vamos lá. Então, assim, o que você tem que analisar, tá? Por que eu não passei? Esse é o primeiro tópico, tá? Por que eu não passei? Essa é a primeira coisa que tu tem que analisar. Ah, eu fiz cursinho, tá, mas tu fez cursinho, mas tu esquecia tudo que tu estudava depois. Tu via videoaula, copiava o que o professor falava e esquecia depois, né? Não faz sentido você seguir esse mesmo protocolo, esse mesmo, digamos assim, que nem na medicina, o mesmo tratamento. Tu fez um tratamento, não funcionou, o que nós fazemos na medicina? Nós trocamos o fármaco, nós trocamos a linha do tratamento. Então, por exemplo, tu vai pegar um paciente com depressão refratária, né? Ou seja, tu deu o remédio para ele, da depressão, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que tu faz? Se tu deu a medicação, não funcionou, tu aumentou a dose, não teve retorno, o que tu faz? Tu troca a medicação, né? É a lógica, né? A lógica das coisas. É a mesma coisa nos estudos. Se você fez cursinho, fez mentoria, comprou cronograma e não passou, tu tem que analisar por que não passou. Foi o esquecimento, foi a pressão na hora da prova, não teve capacidade de interpretação textual, não teve raciocínio ali de fazer as questões. Tem que analisar, tem que fazer um checklist de por que você não conseguiu passar, o que faltou para você conseguir a sua aprovação em medicina. Ok? Então pega papel, caneta e desenha ali, escreva, né? Não precisa escrever corrido, né? Num caderno, mas pega uma folha A4, 100 linhas, desenha, faz um mapa mental ali, faz um esquema prático de por que você não passou, o que faltou para você conseguir passar e se transformar no primeiro médico da sua família, tá? Por que tantas pessoas passaram e você não passou, ok? Então faça isso. Não tenha medo de ver os erros. Todo mundo erra, eu cometo erros. Meus alunos já cometeram erros nos estudos, tá tudo bem. Agora o que você não pode fazer é cometer os mesmos erros em 2025, ok? Dito tudo isso, você vai pegar a sua prova do Enem, o que tu vai fazer? Tu vai ver lá, quais são as questões de matemática que eu errei? Ah, eu errei questões fáceis de matemática. Beleza. O que pedia nessa questão fácil de matemática que tu errou? Ah, pedia uma interpretação de gráfico, pedia um raciocínio lógico, pedia ali estatística. Analisa, mapeie quais foram os conteúdos que você errou, ok? De matemática, pega então uma nova folha, escreva ali, desenha o que tu errou em matemática. Pega uma folha para biologia, uma folha para física, enfim, tá? Todas as matérias. E analisa quais foram os conteúdos que você errou mais, por que tu errou esses conteúdos, o que faltou? Faltou uma interpretação textual? Você errou o cálculo, né? O que tu errou? Eu ensino para os meus alunos, tá? Uma técnica que chama FACS. Então você estrutura os teus cálculos em 3 passos. Primeiro você destaca as informações, depois você faz o esboço da questão e depois você vai para o cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Algumas questões só tem o cálculo 1, outras questões tem o cálculo 1, cálculo 2 e a maioria vai ter o cálculo 1, cálculo 2 e o cálculo 3. Tá? Você precisa fazer 3 cálculos para você chegar na conclusão que a questão está pedindo para você. Tá? Então isso é extremamente importante você ter esse passo a passo, por quê? Porque na hora que você vê que tu marcou o X na alternativa errada, né, você vai ver o que faltou ali para você conseguir acertar, tá?
Então isso ajuda bastante na hora de você analisar o porquê que tu errou, né? Porque muitas pessoas fazem as questões, né? E elas não sabem por que erraram, entende? Então você precisa entender o porquê que tu errou. Qual foi? Ah, foi no cálculo? Ah, foi na hora de fazer a fórmula, né? Às vezes vai ter uma questão de geometria com porcentagem, vai porcentagem, geometria, porcentagem, funções, né? Aí tu tem que analisar, tá? Tem uma outra técnica que eu ensino que é o PBL-ATM, e aí através do PBL-ATM você consegue ver, analisar de forma cirúrgica aquela questão e ver quais foram os pontos que você cometeu, tá? Enfim, aí você vai corrigir então essa prova, você vai ver quais foram os assuntos, por que tu errou na hora da alternativa. Uma das coisas que eu ensino os meus alunos a fazer é ver como é que foi o teu nível de energia. Às vezes tu errou por falta de atenção, porque tu fadigou durante a prova, então a tua estratégia nutricional durante a prova foi ruim, o que você comeu antes da prova foi ruim porque não te deu energia durante a prova tu se entupiu de chocolate e aí ficou mais ansioso, deu pico de insulina, que é uma coisa muito ruim durante a prova, enfim, tá? Beleza, aí depois que você fizer isso, pega a prova, assim, teve um seguidor lá no meu Instagram que falou assim, eu vou parar de estudar agora, vou voltar a estudar só depois do ano novo, só depois do carnaval. O pior erro que você pode cometer é fazer isso, porque agora tá fresco na tua mente. Lá em fevereiro tu nem lembra o que tu sentiu durante a prova, o que faltou durante a prova, quais foram, como que foi a tua experiência durante a prova. Sabe? Então se você não tem esse esquema, você não tem essa descrição, né, essa visão do que aconteceu na prova, tu não consegue construir um novo cronograma de estudo, você não consegue planejar o seu ano de estudo. E eu entendo que quanto mais você falar, depois do carnaval começo, depois da Páscoa, cara, não existe isso, você tem que começar ontem era o melhor dia, acabou a prova, já analisa o que tu errou, por que tu errou, sabe? Faça essa análise cirúrgica, não é só ver, acertei, errei. Não, por que eu errei? Por que eu acertei a questão? Porque essa questão eu tinha uma boa base teórica, entende? Então você fazendo isso, você já consegue ter uma boa capacidade cognitiva, você consegue ter um bom desempenho. Acabou a bateria do meu telefone, então vou continuar o vídeo aqui no meu escritório. Vamos lá. Então você fez ali a análise cirúrgica das questões que você errou, né? Você mapeou ali quais conteúdos que você errou, né? Qual que é o conteúdo daquelas questões. Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer de segunda a sexta-feira, você vai focar em corrigir esses erros, tá? Para que você siga esse protocolo, né, que é um protocolo que eu sempre oriento os meus alunos, né, principalmente os alunos que estão começando do absoluto zero. Ou seja, aquele aluno que não tem uma base teórica, aquele aluno que ainda não sabe os conteúdos. Que funciona o seguinte, sábado e domingo você faz simulados, né, para treinar o campo de batalha, porque você vai ver que nessa análise vai ter ali fadiga, fiquei fadigado durante a prova, resistência para ler aqueles textões do Enem. Você vai ver várias características que você só vai tratar esses problemas, esses sintomas que você aferiu lá no dia da prova do Enem ou do vestibular, né? Estamos falando bastante sobre o Enem, mas também funciona para quem vai fazer o vestibular. Esses sintomas, eles só vão ser tratados com muito simulado, muita prova, porque a cada simulado que você faz, você ganha base teórica, você ganha experiência, você ganha ali aqueles detalhes, aquelas questões, aquelas pegadinhas, entende? Então você acaba percebendo vários erros, né, que você comete e você vai ganhando, vai sujando a mão de terra e vai ganhando base, experiência de fazer provas. Uma coisa é a teoria do livro, uma outra coisa é a teoria da videoaula, outra coisa é a prática, né? Fazer questões. Então, nesse cronograma, nesse planejamento de estudo, eu colocaria muito simulado, tá? E funciona também para aquelas pessoas que estudam e trabalham, né? Porque daí no final de semana você tem mais tempo para poder estudar e durante a semana você pode agendar ali os seus horários de uma forma mais flexível para corrigir essas questões, ok? Além disso, tá? O que você tem que cuidar muito no seu estudo? Toma cuidado para não queimar a largada. O que eu quero dizer? Eu vejo que muitos alunos, eles querem saber tudo para ontem. Então, a pessoa tem uma expectativa muito alta, que a realidade é aqui. Começa com o básico. Começa aprendendo matemática básica, o básico de biologia, o básico de química. Não adianta você querer ir para os conteúdos aprofundados. Então, lá dentro da minha plataforma de estudos, o Método Atletamente, o que eu faço com os meus alunos? Eu passo para eles
um material de estudo que lá nesse material de estudo diz questão fácil e o conteúdo da questão, questão difícil e o conteúdo da questão, questão intermediária e o conteúdo da questão, tá? Então, como eu acompanho esses meus alunos até eles fazerem a prova do Enem, eu consigo mapear, né, quais conteúdos que eu tenho que estudar primeiro, quais conteúdos que eu tenho que estudar depois, né, para que ele não... Porque, pensa comigo, tá? Vamos ver a lógica das coisas, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, tu tem que ver a lógica das coisas, tá? Vamos pensar na lógica. Quando você faz uma questão difícil, como é que fica teu emocional? Você fica triste, fica frustrado. Agora, quando você faz uma questão fácil, que é mais simples, e você consegue entender aquele conteúdo, o que acontece? Você tem uma autoestima melhor, você fica mais feliz, você tem vontade de querer refazer aquilo, entende? Então isso também atua nessa questão química do cérebro, entendeu? Eu fiz um vídeo também falando sobre a questão de rotina de estudo, né? Quais matérias você estuda e tal. Então, dá uma olhada aqui no meu canal que tem um vídeo falando sobre rotina de estudo para você implementar no próximo ano para você conseguir passar em medicina, tá? Então, assim, eu acredito que você pegar um cronograma, o conteúdo, semana 1, semana 2, semana 3, o conteúdo que tu vê primeiro, depois outro conteúdo, depois isso, depois aquilo, não funciona na prática. Na teoria é perfeito, tem as semanas, os conteúdos que você vai ver em cada semana, perfeito. Só que várias coisas vão acontecer ao longo das semanas, você vai ficar doente e aí vai começar a acumular conteúdo. Então eu defendo esse cronograma, esse planejamento de estudo baseado na prova. Então eu faço o simulado e a partir daquele simulado, né, aí sim eu vou guiar os meus estudos. Então lá no Método Rapidamente eu passo para os alunos os simulados que eles têm que fazer e depois tem o material, né, por isso que é importante, né, para você implementar esse tipo de estudo, ter um material que seja específico para isso. Então o aluno faz o simulado, aí depois ele baixa o material e aí naquele material ele usa aquele material como ferramenta para ele poder corrigir aquelas questões que ele ainda não sabe. Porque você aprende fazendo questões e não vendo a videoaula, tá? Então, óbvio, né, poderia ficar até amanhã aqui falando sobre cronogramas, né, sobre planejamento de estudo, mas eu acho que eu dei uma ideia geral, né, de como que você pode implementar metodologias ativas, que segundo a neurociência da aprendizagem é a estratégia de estudo que mais tem evidência científica que faz você aprender os conteúdos. E se tu não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e eu vejo você no próximo vídeo.